Empate heróico de um Coxa que lutou o segundo tempo inteiro para reverter o que tinha acontecido durante a primeira etapa contra o Cruz Maltino. Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai conversar sobre Coritiba e Vasco. Fala, nação Coxa Branca, como vocês estão? Eu espero que vocês se encontrem muito bem. Eu sou o Mate, trabalho com comunicação e aqui eu te mostro todos os caminhos pelo alto da glória. Já se inscreve no canal se não for inscrito e deixa o like no vídeo que você vai me dar uma moral muito grande. Nona rodada do Brasileirão. O Coritiba recebeu em seus gramados o time da colina do Rio de Janeiro, o Vasco. E até os 20 minutos o Coritiba foi muito bem na partida, conseguia ser administrativo ali em todas as tomadas de decisões, tanto do time adversário quanto do próprio Coxa, certo? Só que após esses 20 minutos o Vasco começou a aparecer mais para o jogo, começou a gostar da partida, certo? E deixava o Coritiba se envolver muito fácil e o Coxa começou a ter um a menos dentro de campo, principalmente ali no meio. E assim ficava com uma marcação muito frouxa, uma marcação à distância que permitia o Vasco ter muito espaço para poder jogar e começar a finalizar para o gol do Pedro Rangel. Até que aos 23 minutos, em uma tocada de bola ali que foi bem efetiva dentro da área do Coritiba, o Vasco consegue chegar com um Tchê que finaliza de esquerda no canto direito do Pedro Rangel, que nada pôde fazer, e assim o Vasco conseguiu abrir o placar dentro do Couto Pereira. Eu disse que o Coxa jogava com um a menos, porque o William Oliveira ele é um morto, tá? Eu vou deixar bem simplificado e vou ser direto aqui pro torcedor, tá? O William Oliveira é um morto. Não tem um torcedor sequer que goste do futebol dele. A gente não pode mais contar com esse tipo de jogador. Por mim, o Coritiba rescindiu o contrato dele ali mesmo no vestiário. Ele nem voltava para o segundo tempo junto do elenco, tá? Ele já arrumava as coisas deles e se mandava do clube, tá bom? Ele não vai fazer diferença alguma vestir a camisa do Coritiba ou jogar contra, porque a gente já percebeu que ele não tem qualidade. Ele é muito ruim mesmo. Tudo que ele tenta dá errado. Ele erra passes, ele erra domínio, ele erra tempo de bola, tá? E isso treinando todos os dias, como um jogador comum. É claro que provavelmente ele conseguiu ter essa carreira por bons empresários. Isso fica muito claro para quem assiste ele jogar, tá? Ele conseguiu estar ali por bons empresários ou por ter uma boa família que conseguiu colocar ele dentro desse ramo. Porque ele não é um bom jogador, mesmo estando ali vivendo futebol diariamente, treinando todos os dias. Então o Vasco conseguiu abrir o placar e só depois de tomar o gol o Coritiba acordou. O Coritiba começou a sair para o seu jogo de verdade, se impôs dentro de campo, se impôs dentro de casa, se mostrou como é o Coritiba, como o Coritiba deve e tem que jogar dentro do Couto Pereira. Só que já era um pouco tarde, Tinha que ter começado isso logo do início e continuado até achar o primeiro gol da partida, e não depois que tomasse o seu gol. Enfim, a real é que o Coritiba, desde o primeiro toque na bola, tinha que ter mostrado que estava brigando pelos 3 pontos e que queria vencer. Assim a gente vai para o intervalo com 1 a 0 para o visitante. Antes de continuar, se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o seu like no vídeo que você vai me ajudar muito. O segundo tempo já foi diferente. O Coritiba conseguiu dominar ele totalmente
Claro que ainda tinha um pouco de dificuldade nas suas definições, e isso é uma característica que já vem de alguns anos do Coritiba, não é somente de 2025 e 26, a gente já percebe isso de muito tempo atrás, que o Coritiba tem pouca posse de bola, que o Coritiba tem poucas finalizações durante o jogo e tem pouca intensidade. Mas no segundo tempo desse jogo contra o Vasco foi totalmente diferente. A gente percebeu que o Coritiba conseguiu finalizar mais, foram 18 finalizações ao final do jogo, com, sim, 5 em direção apenas, mas que o Coritiba entregava muita vontade nessa segunda parte dessa partida. O Coritiba, assim que perdia a bola, tinha esse perde e ganha muito intenso, principalmente da defesa e do meio de campo, e conseguia recuperar rapidamente e armar contra-ataques. Tinha um pouco de dificuldade também nas suas criações, é claro, porque os jogadores já estavam muito cansados, né? Ali a partir dos 20 minutos do segundo tempo a gente sabe já que o físico não é o mesmo do início da partida, então eles sentiam muito nessas transições do segundo tempo. Quando tudo estava prestes a acabar, a gente pensava que o Coritiba perderia novamente dentro do Couto Pereira. O Vasco pensou: se o Coritiba está com dificuldade em definir, pois bem, vamos definir nós mesmos. E uma boa jogada do Josué, aos 44 minutos, ele faz uma invertida muito boa para dentro da área adversária. O Felipe Jonathan, que tinha entrado há poucos minutos, cruza para dentro da área e o zagueiro do Vasco cabeceia para dentro do gol, fazendo a torcida pular de alegria, estremecendo o gigante de concreto armado. Foi na raça. O Coxa conseguiu buscar o seu gol o segundo tempo todo e o empate veio no final. Assim, a partida se encerra com o placar de 1-1. Ressaltando o que eu já disse no começo do vídeo, o William Oliveira não pode mais vestir a nossa camisa, certo? Deem a rescisão para ele, paguem a multa, que ele vá para casa dele ser feliz, certo? Ele não pode mais entrar em campo sendo um jogador oficial, profissional do Coritiba. É um jogador ruim, é fraco, bota fraco nisso. É um jogador que não tem vontade de estar aqui. É um jogador que entra em campo e ele não tem garra, ele não tem raça. É um jogador que a gente não precisa ter dentro do nosso elenco. Em relação ao Keno agora, ele acabou entrando no segundo tempo e, cara, assim, jogou muito pouco de novo. Infelizmente, acabou se machucando ali durante o jogo. E eu deixo aqui, primeiramente, claro, a minha solidariedade ao jogador e que ele priorize sempre a saúde dele. Como assim eu também penso sobre qualquer ser humano, tá ok? Mas o meu papel aqui também é falar sobre futebol. E o Keno hoje, ele vai muito mal. Ele erra domínio, ele tropeça na bola, ele perde um gol na cara, onde o goleiro já estava rendido, estava se levantando do chão. Então é muito complicado, cara. É um jogador já que está no seu ciclo final de carreira. Na minha opinião, é um ex-jogador em atividade, é a realidade, tá? Porque tem 36 anos, mas não consegue jogar 30 minutos de intensidade, ele não consegue correr intensamente durante 30 minutos em uma partida. Então, o Coritiba pensou que era um bom negócio, mas a verdade foi totalmente diferente, né? E, assim, eu não vejo ele como uma peça fundamental dentro dessa equipe, eu não vejo ele como um jogador
muito querido entre os jogadores. Então, assim, também é outro que, por mim, poderia dispensar ou emprestar para qualquer outro clube, porque não faria falta no nosso elenco, beleza? Se você não é inscrito, já se inscreve no canal e deixa o like no vídeo que você vai me ajudar demais, porque eu tô com a meta de chegar a 1000 inscritos até o final do ano. Então dá uma moral aí pra mim, vai, é de graça. O Verdão consegue um empate heróico dentro do Couto Pereira, diante do Vasco, e agora se prepara para a partida de sábado contra o Fluminense. Esse foi Coritiba e Vasco.